Nutri, se tu abriu esse vídeo porque ouviu alguém dizer que a síndrome do intestino irritável mudou de nome, eu já quero começar fazendo uma pequena correção. Durante muitos anos, a síndrome do intestino irritável, ela foi colocada numa classificação de distúrbios funcionais gastrointestinais. E foi isso que mudou. Porque na prática, percebeu-se que esse termo funcional gerou um efeito colateral bastante indesejado. Muitos profissionais vinham a interpretar o funcional como aquilo que não tem alteração laboratorial, não tem nada acontecendo, é ansiedade ou é psicológico. No fim das contas, parece que o paciente tinha que aprender a conviver com aquela situação. E infelizmente foi exatamente isso que muitos pacientes acabaram ouvindo dentro dos consultórios. Tem que aprender a viver, não tem o que fazer, é isso aí. Muitos foram mal interpretados por colegas profissionais, inclusive, dando a entender que o paciente tinha criado aquilo na cabeça dele, afinal, o que é funcional não é orgânico. Essa dicotomia veio crescendo muito dentro da gastroenterologia, o que trouxe bastante debilidade nas conduções clínicas. Só que em contraste a isso, a ciência ela vem evoluindo, graças a Deus, e foi percebendo que por esse caminho não estava dando certo. Porque de fato existem sim alterações fisiológicas que são mensuráveis nessa categoria de pacientes. E isso fica muito palpável, como quando eu falo, você enxerga o paciente como um sistema integrado. E aí, recentemente, vem surgindo vários estudos mostrando que o paciente com síndrome do intestino irritável, ele pode ter pequenas alterações em diversos sistemas coexistindo ao mesmo tempo. Por exemplo, alguns pacientes podem ter um aumento na permeabilidade intestinal, outros apresentam uma alteração na composição e na função da microbiota, outros têm uma alteração imunológica de baixo grau, existem alterações no que tange a motilidade, tem pacientes que têm alteração na sensibilidade visceral, existem pacientes que têm alteração no processamento central da dor. São muitas possibilidades, mas a verdade absoluta é que esse paciente tem uma comunicação completamente diferente entre o intestino e o sistema nervoso. E aqui tá o ponto que eu considero fundamental do nutricionista entender. Não estamos falando de uma doença intestinal, nem tampouco de uma doença cerebral. Mas já acende um alerta? Nós estamos falando de uma alteração na comunicação entre esses dois sistemas. Sistema nervoso entérico e sistema nervoso central. Então, aquele problema do intestino, ele coexiste com um problema no cérebro, tu entende? E foi exatamente a partir dessa perspectiva, porque eu fui procurar o porquê dessa mudança de nomenclatura, que a Fundação Roma propôs essa alteração. Então, o termo que era distúrbio funcional gastrointestinal agora passa a ser distúrbio da interação intestino-cérebro. Percebe a diferença? Antes o foco era na ausência de lesão. Afinal, se não tem alteração orgânica, é funcional. E a partir de então, o foco passa a ser na comunicação. Ou melhor, na alteração dessa comunicação. Parece só uma mudança semântica, né? Mas não é. Porque essas pequenas palavras, elas mudam completamente a forma com que a gente pensa e principalmente a forma com que a gente explica e o paciente entende a condição dele. E a forma como a gente conduz tudo isso determina a nossa conduta clínica, que também é mudada. E aí, então, eu vejo que na prática, quando o nutricionista recebe um paciente com síndrome do intestino irritável, ele tá sempre focando aonde? No intestino somente. E aí ele começa a propor estratégias alimentares do tipo, exclui glúten, exclui FODMAP, baixa FODMAP, exclui leite. Ah, o paciente tem desbiose. Ah, será que não é SIBO? Mas quando você olhar para esse paciente como um sistema, você vai entender que a realidade do quadro é muito mais complexa. Porque um paciente com síndrome do intestino irritável é um paciente onde a alimentação, microbiota, sono, estresse, hipersensibilidade visceral, hábitos intestinais e comportamento podem estar participando da fisiopatologia tudo ao mesmo tempo. E é exatamente aqui onde os profissionais travam, onde eles não conseguem avançar, porque eles estão olhando apenas para o intestino, como se síndrome do intestino irritável fosse apenas uma condição isolada a esse órgão, entende? E aí fica ali buscando um protocolo nutricional para aplicar, quando na verdade deveria estar desenvolvendo um raciocínio clínico. Como eu falo, o nutricionista trata sistema, não trata sintoma. E aí mudar essa perspectiva muda completamente a tua prática, né? Muda a tua anamnese, muda a interpretação dos sintomas, muda a forma com que tu vai conduzir as expectativas, muda a forma com que você explica a condição para o paciente. Ele tende a entender muito melhor, afinal, é um distúrbio de comunicação intestino-cérebro. Não é que o intestino dele não funciona, que o sistema dele não funciona como funciona
nutricional dá a entender, muda completamente a forma com que você monta a tua conduta nutricional. Porque o objetivo deixa de ser simplesmente excluir determinados alimentos e passa a ser simplesmente entender o que está alimentando a perpetuação daquele quadro. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem para você hoje, eu diria que a síndrome do intestino irritável, ela não deixou de existir. Ela não mudou de nome, não tem nada a ver com isso. Mas a forma como nós entendemos e conduzimos essa condição evoluiu drasticamente. E talvez o maior erro do nutricionista seja continuar insistindo em conceitos completamente antigos para tratar atualmente pacientes cada vez mais complexos. E aí eu acho extremamente interessante a gente avaliar o por trás dessas mudanças, né? Elas vêm para nos mostrar o quanto é necessário nos atualizarmos, o quanto isso revela a necessidade de readequarmos a forma como estamos tratando aquilo que está chegando para nós. E aí, pra gente fechar esse vídeo, eu quero deixar uma palavra aqui para você. Não tenha medo, Nutri, da inteligência artificial substituir o nutricionista, porque isso não vai acontecer. Na verdade, a pergunta que você deve se fazer não é se a inteligência artificial vai substituir o nutricionista, mas a pergunta correta é: o que vai sobrar para o nutricionista que só sabe prescrever dieta, que não tem raciocínio clínico, que não sabe tratar dor, que não abraça um paciente sofrendo, que não abraça um caso que tem um problema real? As demandas em gastroenterologia, elas estão cada dia maiores. Dá um Google, vê as estatísticas do quanto a população está aumentando os diagnósticos de distúrbios gastrointestinais. E é nós, nutricionistas, quem temos o know-how para tratar. Mas nós precisamos sentar a nossa bunda na cadeira e estudar que esses casos são complexos e eles precisam de nós. Se você gosta desse tipo de conteúdo de fisiologia, de atualização clínica, se inscreve aqui no canal e me segue lá no Instagram, Ana Crema Nutri, que diariamente eu compartilho algum conteúdo do teu interesse. E aqui, semana que vem, tem mais conteúdo.